Bom, a gente vai começar a falar sobre os sistemas lineares e partindo da definição, a gente vê que um sistema linear nada mais é do que um conjunto de equações lineares com m equações e n incógnitas. A gente percebe que esse sistema linear estrela, ele pode ser escrito como A11x1, onde esse primeiro 1 aqui nada mais é do que representa o número da linha e o segundo 1 o número da coluna. E esse x1 aqui representa a primeira incógnita da equação 1. E assim sucessivamente. Aqui eu tenho A12x2 até A1nxn. A gente percebe que como m representa a equação, ou seja, o número da linha, ele está aqui, ó. Linha 1, linha m, coluna 1, coluna n. Pronto. Aí você pode estar olhando, e esse monte de letra, não estou entendendo nada. Sim, outra coisa. O conjunto de solução. Qual seria um conjunto de solução viável para esse sistema aqui? Seria nada mais do que x1, x2, outros termos, até xn. E você pode estar se perguntando, mas eu não entendi nada desse monte de letra. Bom, a gente pode fazer uma comparação com o sistema linear com o que acontece diariamente na natureza. Como o próprio Lavoisier disse, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Bom, nessas transformações, algumas coisas são constantes. Como, por exemplo, todo mundo sabe que a água é formada por H2O, ou seja, hidrogênio e oxigênio. E perceba que há uma dependência de um do outro, pois quanto de hidrogênio e quanto de oxigênio é necessário para formar a molécula de água? Bom, a gente vê aqui que tem uma proporção de 2 para 1, ou seja, 2 moléculas de hidrogênio para 1 de oxigênio. Mas se eu tiver H4O2, essa proporção foi mantida, ela foi para 4 para 2. Ou seja, isso é só para demonstrar que há uma dependência do hidrogênio com relação ao oxigênio. E da mesma forma acontece com os sistemas lineares. Por exemplo, aqui, nessa primeira equação, eu tenho x mais y igual a 2. Como só x mais y é igual a 2, veja ele separado. Eu tenho infinitas possibilidades para satisfazer essa equação. Por exemplo, o x poderia ser 1, o y poderia ser 1, e essa igualdade estaria mantida, estaria correta. X poderia ser meio, y poderia ser 3 meios, ou vice-versa, e também a igualdade estaria mantida. Da mesma forma acontece com essa segunda equação. Mas se eu unir essas duas equações em um sistema linear, ou seja, a equação 1 aqui, x mais y igual a 2, e a equação 2, 3x mais 2y igual a 5, se elas estiverem unidas em um sistema linear, o valor das duas incógnitas estão dependentes um do outro. E bom, diante disso, vamos ver aqui, diante disso, como a gente resolve? Quais são os métodos de resolução de um sistema linear? Os mais comuns são o método da adição, o da substituição e o de escalonamento. Digamos que esse do escalonamento é mais um método para sistemas grandes, com mais de 3 equações. Geralmente ele é mais usado. E começando aqui, essa equação 2x mais y igual a 3, 3x mais y igual a 4. E eu vou resolver ela pelo método da adição, que nada mais é do que multiplicar uma das equações por algum escalar não nulo, tornando essa equação com uma variável com sinal oposto da outra, sinal e valor. Por exemplo, aqui vocês vão entender que eu pegando qualquer uma dessas equações aqui e multiplicar, por exemplo, a segunda por menos 1, eu teria esse novo sistema aqui, 2x mais y igual a 3, porque eu não mexi nada na primeira equação, e menos 3x menos y igual a menos 4. Ou seja, eu mudei o valor de toda a equação. E agora a gente vai
vai fazer nada mais do que uma soma, uma adição de equações. Eu teria 2x menos 3x menos x mais y menos y. Isso aqui é 0 igual a menos 1, ou seja, x igual a 1. E agora, como a gente faz para descobrir o valor de y? Nada mais do que substituir em qualquer uma das equações, tanto na primeira quanto na segunda. Eu vou pegar aqui e usar a primeira equação. Na primeira equação, eu tenho que 2 vezes 1, que é o valor de x, mais y igual a 3. Ou seja, y é igual a 3, 2 vezes 1, 2, passa para lá negativo, 3 menos 2, y igual a 1. Ou seja, a solução desse sistema aqui é x igual a 1, y igual a 1. Agora perceba que pelo método da substituição, eu vou fazer o mesmo sistema linear e vai dar o mesmo resultado. O método da substituição consiste em você isolar uma das variáveis, uma das incógnitas, e substituir em outra equação. No caso aqui, eu vou pegar a primeira equação, mas tanto faz, poderia ser a segunda. E eu vou isolar o y. Y aqui é igual a 3 menos 2x. Sabendo disso, porque eu vou e passo o 2x para o outro lado da igualdade. Está claro isso, né? Sabendo que y é igual a 3 menos 2x, eu vou utilizar esse valor na segunda equação. Ou seja, 3x mais, quem é y? 3 menos 2x é igual a 4. Ou seja, 3x menos 2x, eu tenho x mais 3 igual a 4. Então, x é igual a 4 menos 3, x igual a 1. Bom, já bateu um resultado aqui, um valor. E agora, substituindo o valor de x nessa equação, y é igual a 3 menos 2x, eu tenho que y é igual a 3 menos 2 vezes 1. Ou seja, y é igual a 1. O conjunto de solução é o mesmo, 1 e 1. Bom, agora, para a gente entender o método do escalonamento, primeiro a gente tem que entender algumas coisas sobre matriz. E que esse método consiste nada mais do que transformar um sistema linear em uma matriz, desenvolver essa matriz, deixar na sua forma escada, matriz escada, e para isso a gente tem que seguir algumas regras. Bom, a primeira regra é que o primeiro número não nulo de uma linha não nula deve ser igual a 1. E que todos os outros termos da mesma coluna com o primeiro termo igual a 1, ou seja, se na primeira linha eu tiver o primeiro termo igual a 1, todos os outros termos da mesma coluna terão que ser zero, terão que ser nulos. E só pode haver uma linha nula se essa estiver abaixo de todas as outras não nulas. Ou seja, se eu tiver um sistema com 3 equações, somente a terceira equação, nessa ordem, de cima para baixo, só ela poderá ser nula. As outras não, senão ela não está na sua forma escada. Um exemplo aqui de uma matriz que está na sua forma escada é essa daqui. 1, 0, 3, 0, 1, 2, 0, 0, 0. Bom, vamos ver se ela está seguindo todas as regras. O primeiro número não nulo de uma linha não nula deve ser igual a 1, ou seja, aqui o 1, e todos os outros devem ser iguais a 0. Iguais a 0. Na segunda linha, a gente tem que o primeiro termo não nulo é 1, então está certo. E todos os outros da mesma coluna tem que ser iguais a 0. E são. Pronto. E a outra regra é que só pode haver uma linha nula se estiver abaixo das outras não nulas. Olha aqui. A linha nula está abaixo de todas as outras. Então, está satisfeita todas as exigências. E qual a solução dessa, digamos que se fosse um sistema? A solução nada mais seria essa aqui, nessa ordem. 2, 1 e 0. Que poderia ser x, y, z, o que fosse. Mas para a gente transformar uma matriz nessa forma escada, a gente tem que seguir algumas operações, são as operações elementares. Nada mais é que permutar as linhas de ordem i e j, multiplicar uma linha por um escalar não nulo e substituir uma linha i
por ela mesma vezes uma constante K. Bom, agora para a resolução desse sistema aqui, estrela, vai fazer com que vocês entendam as etapas elementares, as operações elementares. O que é que a gente pode fazer com esse sistema? Primeiro a gente vai transformar ele em uma matriz. O que é que a gente pode fazer aqui? Separar os coeficientes das incógnitas. Então eu teria 1, menos 3, menos 7, menos 1, menos 2 e menos 4, menos 2, menos 4 e menos 5. Isso tudo multiplicado pelas incógnitas em que eles estão acompanhados, na ordem x, y, z. Isso é igual a 1, menos 2 e menos 1. Perceba que se você utilizar a regra de produto de matrizes e você seguir essas etapas aqui, você vai chegar nesse sistema linear. Bom, essas matrizes têm nome. Essa matriz aqui é chamada de matriz dos coeficientes. Essa daqui é chamada de matriz das incógnitas. E essa daqui é chamada de matriz dos termos independentes. Bom, mas ela ainda pode ser escrita de outra forma, que é a que nós vamos utilizar para transformar ela numa matriz escada, que é essa seguinte forma aqui. 1 menos 1 menos 2, menos 3 menos 2 menos 4, menos 7, menos 4 e menos 5. E utilizar a matriz dos termos independentes aqui. 1, menos 2, menos 1. Vamos traçar uma linha pontilhada para a gente saber quem é quem aqui. E essa matriz é chamada de matriz ampliada. A matriz ampliada. E para a gente transformar ela numa escada, porque perceba, ela não está numa escada. Ó. Aqui não é 0, aqui não é 0. E o que a gente tem que fazer? Aplicar as operações elementares. O que a gente poderia fazer aqui? Pegar essa linha 2 e somar com a linha 1. Pegar essa linha 3 e somar com 2 vezes a linha 1. Por quê? Perceba que, fazendo isso, eu vou tornar esses dois termos aqui nulos, para seguir aquela regra lá, a segunda regra. Isso aqui vai nos tornar outra matriz. Seria a matriz 1 menos 3 menos 7 e 1, porque eu não mexi na primeira linha. E agora eu teria 0, porque menos 1 mais 1, 0. Menos 2 mais menos 3, eu teria então menos 5. E menos 4 menos 7, eu teria menos 11. E aqui eu teria menos 2 mais 1, menos 1. Bom, na terceira linha eu tenho a linha 3 mais 2 vezes a linha 1. Então, aqui vai zerar. Eu teria então agora menos 4 mais 2 vezes menos 3. Então eu teria menos 4 menos 6. Eu teria menos 10. Agora eu tenho menos 5 mais 2 vezes menos 7. Ou seja, eu teria menos 7 vezes 2 menos 14. Com menos 5, menos 19. E menos 1 mais 2, 2 vezes 1, então teria 1. Perceba que as exigências na primeira coluna estão sendo atendidas. E o que é que a gente pode fazer agora? Tem que tornar esse termo aqui igual a 1, não é? O que é que a gente pode fazer? Multiplicar a linha 2 por menos 1 quinto. Por quê? Perceba que vamos ter agora outra matriz. 1, menos 3 e menos 7. 1. A linha 3 também eu não mexi, ou seja, 0, menos 10 e menos 19. E agora vamos aplicar as operações na linha 2. 0, porque 0 vezes qualquer número dá 0. Menos 5 vezes menos 1 sobre 5 dá 1. Menos 11 vezes menos 1 sobre 5 dá 11 sobre 5. E menos 1 vezes 1 sobre 5, eu teria 1 sobre 5. Bom, perceba que esses números aqui, eles têm que ser nulos para atender às exigências. O que é que a gente pode fazer? Pegar a linha 1 mais 3 vezes
a linha 2. Perceba que sempre a gente toma a linha que foi alterada, ou seja, a linha 1 aqui, como referência para as outras. E eu teria a linha 3 mais 10 vezes a linha 2. Por quê? Perceba. Eu agora vou ter essa matriz aqui. Teria a matriz 1 mais 3 vezes 0 dá 1. Menos 3 mais 3 vezes 1. Isso aqui dá 0. Menos 7 mais 3 vezes 11 sobre 5. Bom, eu vou fazer aqui, ó. 11 sobre 5 vezes 3. Isso aqui dá 33 sobre 5. Isso aqui mais menos 7, ou seja, menos 7. Eu teria então aqui, fazendo o mínimo múltiplo comum, eu teria 35. Então eu teria menos 2 quintos. E agora eu teria 1 mais 3 vezes 1 quinto. Ou seja, eu teria 1 mais 3 quintos. Isso aqui vai dar o quê? Vamos fazer aqui também. 1 mais 3 sobre 5. Aqui eu teria 5 mais 3, 8. Então eu teria 8 quintos. A segunda linha eu não mexi, ou seja, 0, 1, 11 quintos e 1 quinto. E na terceira linha, vamos lá, 0, porque 0 vezes qualquer número dá 0. Menos 10 mais 10, então eu teria 0 também. Menos 19 mais 10 vezes 11 sobre 5. Então o que é que eu teria aqui? Vamos lá, aqui de novo. 10 vezes 11 sobre 5, eu teria 10 dividido por 5, 2, 22. 22 menos 19. Então eu teria menos 3. Não é assim? Não, 3, positivo, isso. E 1 mais 10 vezes 1 sobre 5. Então eu teria 10 dividido por 5, 2. 2 mais 1, 3. Olha, está próximo. Perceba que essas exigências aqui já estão corretas. Mas esse termo aqui, ele tem que ser 1. Então, o que é que a gente pode multiplicar? Pegar essa linha 3 e multiplicar, fazer aqui o pontilhado, multiplicar por 1/3. Por quê? Perceba. Eu vou ter essa nova matriz aqui. A primeira e a segunda linha eu não mexi, então eu vou repetir. 1, 0. Menos 2 sobre 5 e 8 quintos. 0, 1. 11 quintos e 1 quinto. E agora eu teria a linha 3 vezes 1/3. 0 vezes 1/3 dá 0. 0. 3 vezes 1/3 dá 1. 3 vezes 1/3 dá 1. Só falta mais uma coisa para a gente deixar essa matriz na forma escada, que é transformar esses dois elementos aqui em nulo. O que é que a gente pode fazer? Tomando a linha 3 como referência. A gente pode pegar a linha 1 e somar com 2 quintos da linha 3. A gente pode pegar a linha 2 e subtrair 11 quintos da linha 3. Por quê? Perceba, eu vou ter essa nova matriz aqui. 1, 0, porque vezes 0 aqui não vai mudar nada. Menos 2 quintos mais 2 quintos vezes 1 vai dar menos 2 quintos mais 2 quintos, 0. Agora eu teria 8, vou fazer aqui no cantinho, 8 quintos mais 2 quintos. Então eu teria 10 sobre 5, 2. Olha aqui, 2. Segunda linha, vou ter 0 e 1. E agora eu vou ter 11 quintos menos 11 quintos. Então, 0. E agora eu vou ter 1 quinto menos 11 quintos. Então, eu vou ter menos 10 sobre 5, não é? Menos 10 sobre 5, isso aqui dá menos 2. E agora, a terceira linha eu não mexi, 0, 0, 1, 1. Bom, essa matriz já está na sua forma escada, se vocês forem analisar aquelas regras que eu disse antes.
E o que é que a gente pode concluir disso? A gente tem que o posto, ou seja, o posto de uma matriz, nada mais é que a quantidade de linhas não nulas nela. O que é que a gente pode concluir aqui? Que o posto da matriz ampliada, ou seja, da matriz completa, quantidade de linhas não nulas dessa matriz é igual a 3. A gente tem que o posto da matriz dos coeficientes, que é essa matriz aqui, antes do pontilhado, também é igual a 3. A quantidade de linhas não nulas nela é igual a 3. E isso é igual ao número de incógnitas dessa matriz. X, Y, Z, então tem 3 incógnitas, né? Isso aqui é igual a N, que é igual a 3. Quando isso ocorre, a gente tem que o sistema é possível e determinado. Se por acaso esse número aqui fosse diferente desse, então o sistema não teria solução. E a outra opção é quando o sistema tem infinitas soluções. E isso ocorre quando? Quando esse número é igual a esse, só que menor que o número de incógnitas. Vocês entendem? Nessa videoaula a gente só vai trabalhar com esse sistema possível e determinado. Já que a gente sabe que esse é um sistema possível e determinado, qual a solução dele? Qual a solução? A solução dele nada mais é que esses termos aqui, ó. Já que ela está na sua forma escada, a solução é 2, menos 2 e 1. Seguindo a ordem, aqui é x, y e z. Bom, galera, valeu aí, até mais.